Topos e fundos te mostram a tendência na qual o gráfico irá percorrer e eu vou te provar isso. Fala família, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Teixeira, trader profissional já há 3 anos e no vídeo de hoje irei te ensinar a diferenciar topos e fundos ascendentes de topos e fundos descendentes e o que cada um deles indica. Lembrando, fica até o final do vídeo que você irá receber o nosso famoso presente. Primeiro, o que são fundos e topos? Vem comigo que eu vou te mostrar, né? Primeira coisa, fundos é isso daqui, ó, no formato de U. Se eu for colocar aqui uma linha de tendência, vai aparecer mais ou menos no formato de V, tá? Mas você vendo na tela aí, é um formato de U, tá? Então é simplesmente, ó, um U aqui. Então, ó, aqui seria um fundo, tá vendo? Deixa eu jogar o gráfico mais pra cá. Aqui seria outro fundo. Aqui seria outro fundo. Outro fundo. Outro fundo, ó, fundo, fundo. Então tudo isso daqui, né, que apresenta pra gente como um formato de U, certo? E o que seria os topos? Os topos, né, seria literalmente aqui o ápice, tá? O ponto mais alto de uma sequência de candles. Ó, então aqui seria um topo, ó. Aqui seria outro topo, ó. Normalmente um topo, ele tá entre, né, os fundos, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, tá? Então, isso daqui são topos e fundos, certo? Agora vamos para a segunda parte. Tá, e agora, o que são fundos e topos ascendentes, tá? Ascendentes são aqueles fundos e topos que eles vão crescendo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Esse daqui é um exemplo, tá? Se eu for pegar aqui uma linha de tendência aqui e eu apresentar para você, ó, aqui seria o topo, tá? Deixa eu pegar novamente, e aqui seria, tá, o fundo. O fundo também pode ser chamado de vale, tranquilo? É a mesma coisa. Então aqui, ó, a gente tem um fundo e aqui a gente tem um topo. Se eu for traçar aqui novamente aqui, ó, a gente tem um topo, certo, aqui, e a gente tem um fundo aqui também. Então você tá vendo, ó, tá, né, tá subindo como se fosse uma escada, certo? Degrau por degrau. Então aqui a gente pega novamente aqui um topo, tá? E a gente pega aqui um fundo, ó, tá? Então você vai vendo que sempre, né, vai subindo, vai aumentando, ó, um topo, um fundo. Então se a gente traça uma linha de tendência desde o nosso primeiro até esse outro aqui, eu troco pela cor amarela, a gente percebe que são topos e fundos numa sequência ascendente, ou seja, sempre está numa elevação, um acima do outro. Então, o que seria topos e fundos descendentes? Exatamente o contrário, tá? Se o ascendente, ele sempre tá, né, subindo aqui, o descendente, ele sempre vai estar diminuindo, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês para ficar bem palpável é os algarismos, né? São os números, certo? Quando a gente fala em ordem decrescente, é do maior para o menor, tá? Então é isso daqui que eu vou mostrar, só que aqui de forma gráfica para vocês, correto? Então vamos aqui. Ó, aqui um exemplo, ó, se a gente for traçar aqui com uma linha de tendência, a gente vai ter o topo aqui, correto? E a gente vai ter o fundo bem aqui, tá? Só que aí, ó, a gente vai ter o outro topo aqui, tá? E o outro fundo aqui. Então, você percebe aqui, ó, se você for traçar uma linha de tendência, ó, deixa eu traçar novamente aqui que vai ficar mais evidente ainda, tá? Ó, a gente vai ter aqui um topo aqui, um fundo aqui. E se a gente vai traçar a linha de tendência de cá para cá, e eu troco de cor aqui, vai ficar bem chamativa na cor roxa, a gente vê que aqui é exatamente o sentido contrário. Então, sempre vai decrescendo, tá? Sempre vai diminuindo. Começa de um lugar mais alto e sempre vai tendendo a diminuir. E cada topo e fundo te indica uma coisa diferente. E é isso que eu vou te mostrar agora. E seria o quê? Quando tá topos e fundos estão exatamente de uma maneira ascendente, tá? Aumentando gradativamente, ou seja, aos poucos, isso mostra pra gente que o gráfico ele tá no sentido de alta, né? Tanto que eu coloquei essa linha de tendência na cor amarela e isso só se confirmou. E se a gente for ver um pouco mais para frente aqui, realmente tá, o gráfico literalmente ele puxou aqui para uma alta, tá? Então, no momento que a gente vê, né, fundos e topos ascendentes e a gente for operar, né, de maneira gráfica atual, ou seja, no momento ali que as candles estão se desenvolvendo, a gente sempre vai dar preferência para estar entrando em compra, tá? É isso que topos e fundos ascendentes nos indicam. Já os descendentes seria exatamente o contrário. Se a gente for ver aqui, ó, eu tracei essa linha de uma maneira aqui muito longa, né, a linha de tendência, mas se eu volto um pouco ela aqui,
o gráfico mostra pra gente exatamente que ele entrou numa tendência de queda enorme, porque a gente tá em fundos e topos descendentes, então eles estão diminuindo gradativamente aos poucos, certo? De pouquinho em pouquinho ali, o gráfico sempre tá descendo. Então se o gráfico ele tá em queda, a gente vai operar em queda. E como que a gente faz isso? A gente entra em venda. Tanto que se a gente for parar pra pensar aqui, ó, aqui é uma tendência extremamente forte, tá? Extremamente forte, porque ó, aqui teve uma quebra de padrão, e a gente teve o quê? Primeira candle confirmando essa nova tendência, certo? Segunda candle, terceira, quarta. Quando a gente tem 4 candles seguidas, tá? Quem opera juntamente comigo já sabe disso. Isso daqui é uma tendência forte. Quando não paga na quinta, paga na sexta quando a gente opera na mesma tendência, ou seja, de venda. Não pagou na quinta candle, mas pagou na sexta candle. Então, o gráfico está no sentido aqui de queda, porque são topos e fundos descendentes, a gente opera em venda. Então agora estarei procurando alguma oportunidade dentro do mercado, certo? Que a gente estará utilizando simplesmente topos e fundos, indicando alguma tendência, eu vou simplesmente observar aquela tendência e vou estar entrando em operação. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então aqui eu já tô, né, no ativo ali Bitcoin, nada mais nada menos do que uma criptomoeda. E se a gente for ver aqui, simplesmente ó, fica muito evidente quando eu traçar aqui, ó, um topo aqui, um fundo aqui, certo? Eu traço uma linha de tendência aqui, então já dá pra gente perceber aqui que provavelmente isso daqui é o quê? Exatamente, topos e fundos descendentes. Se eu for traçar o próximo aqui, ó, topo e fundo, você concorda comigo que sempre tá descendo? Olha aqui, sempre tá descendo. Então isso daqui são topos e fundos descendentes. E topos e fundos descendentes nos mostram o quê? Indica pra gente que simplesmente vai se iniciar uma tendência de baixa. Algo que eu não falei pra vocês também é o seguinte, ó, aqui já se iniciou uma tendência de baixa fortíssima, porque a gente teve o quê? Exatamente, primeira confirmação, segunda, terceira, quarta, pagou na quinta. Então o que eu quero falar para vocês? Quando não se inicia uma tendência forte, se inicia uma zona de acumulação barra lateralização, que foi o que aconteceu exatamente nessa parte aqui, ó. Se eu for traçar aqui minhas linhas de tendência, eu vou fazer um triângulo para vocês. E o que significa isso, Teixeira? Zona de acumulação barra lateralização. É simplesmente uma zona onde o gráfico não tem força suficiente nem para subir, nem para descer. Então ele simplesmente fica estabilizado ali. Mas a primeira candle que sai dessa nossa marcação, que é o triângulo, ela dita pra gente qual será a próxima tendência, tá? Então aqui, ó, a primeira candle que saiu foi uma candle de baixa, tá? A gente está apresentando aqui topos e fundos descendentes, então tudo nos mostra o que? Exatamente, que o gráfico ele irá percorrer uma tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa. Então não faz o menor sentido eu estar entrando em uma operação a não ser em venda, tá? A não ser em venda. Por mais que aqui acabe de ocorrer um rompimento e está iniciando uma tendência de alta, tá? É muito provável que o mercado ele simplesmente respeite, tá? Todas essas confirmações aqui que o mercado vai jogar o ativo aqui do preço de Bitcoin para baixo, tá? Então vem comigo aqui, quando for 23,2400, que é a próxima candle, estaria entrando em venda. 00, entrei em venda aqui na nossa operação e agora é simplesmente a gente esperar. Olha lá, já começou a confirmar. Tá faltando pra gente aqui 50 segundos. Lembrando, tá? Tô operando aqui na Taurus, a única corretora que eu conheço que tem um saque em menos de 24 horas. O link vai estar todo aqui na descrição, depois você confere, tá? Então vamos lá. Começou a dar uma revertida aqui, mas nada demais, porque simplesmente aqui o pavio tá mostrando pra gente aqui que o ativo, ele tá querendo ser puxado para baixo. Ainda há tempo, tá? Pode esperar aqui. Menos aqui de 20 segundos para a gente estar acumulando aqui o nosso primeiro green de hoje. Vamos, mercado, joga esse ativo para baixo para a gente. Menos de 15 segundos, vamos que vamos. 13, 12, 11, 10, o ativo simplesmente se estabilizou. Bora, mercado, joga esse ativo para baixo para a gente. Tá faltando aqui, boa, perfeito. 3 segundos, 2, 1 e tá lá, tá? Greenzado, tá? Mais 425. Simplesmente utilizando aqui o que o gráfico mostrou pra gente com seus topos e fundos, ainda mais com uma zona de acumulação barra lateralização que eu acabei de agregar para vocês. E para você que deseja iniciar seus primeiros passos dentro desse mercado ou potencializar seus resultados, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha comunidade totalmente gratuito, onde eu envio para vocês 6 análises diárias para vocês copiar e colarem, além também de uma live à noite, onde eu só saio quando eu tiro todas as dúvidas. Lembrando, estou numa sequência exatamente de 44 wins e apenas 4 loss. E o nosso presente, para quem ficou até o final do vídeo,
também tá aqui na descrição. Vai agora conferir. E... fui!